Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou a jornalista Luísa Neves e o DNA conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala e produção de Ana Júlia Miller. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação em Santa Maria e em outras cidades aqui da nossa região. E para falar um pouquinho mais sobre o nosso entrevistado de hoje, primeiro a gente vai voltar ao ano de 1952. No mundo, Isabel II sucede ao pai Jorge VI como monarca do Reino Unido e ainda está neste governo, até hoje. Foi realizada no mesmo ano a primeira reunião da ONU na sede permanente em Nova York. No Brasil, em 1952, o presidente era Getúlio Vargas e foi fundada a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, no Rio de Janeiro. Foi criada em 1952, foi criado o Instituto Nacional de Pesquisas, o CNPq. E estreou na televisão brasileira O Sítio do Pica-Pau Amarelo, obra de Monteiro Lobato. Em Santa Maria, em 1952, foi lançada a pedra fundamental da antiga reitoria da nossa Universidade Federal. Ocorreu também a integração da Faculdade de Farmácia de Santa Maria ao Estatuto da Universidade do Rio Grande do Sul. Duas escolas foram fundadas em 1952 na nossa cidade. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Fontoura Ilha e o Colégio Nossa Senhora de Fátima. Ainda em 1952, faleceram Evita Peron, atriz, política e primeira-dama da Argentina. Maria Amélia Perdigão Sampaio, professora e política brasileira. E nasceram neste mesmo ano o cantor Evandro Mesquita, o corredor de Fórmula 1 Nelson Piquet e o ator Cadu Moliterno. E no dia 17 de novembro de 1952, nasceu o nosso convidado de hoje, Alfeu Bisac Pereira. Boa tarde, doutor Alfeu. Boa tarde. Veja que este ano aconteceram fatos importantes associados ao meu ano de nascimento. Muita coisa importante, muitas pessoas importantes nasceram e tiveram relevância política e histórica em nosso país. E eu tive o privilégio de nascer neste ano. Em todas as áreas, né? Você viu que a gente foi da cultura, ao esporte, à política. Muito, muito interessante. Muito rico. Alfeu é alegretense, professor e advogado, pai de André, Bianca, Bernardo e Pedro e avô de César. Certinho? Sim. Formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC, no Rio Grande do Sul, em julho de 1983, lecionou no SENAC, em Porto Alegre, e já atuou como assessor sindical na Secretaria do Trabalho e Ação Social. Foi chefe de gabinete da Fundação Gaúcha do Trabalho e chefe de gabinete de deputado estadual e coordenador de campanha por 2 vezes. Atuou como delegado de polícia em São José do Ouro e juiz de direito em Bagé, Cacequi, Palmeira das Missões e aqui em Santa Maria. Na carreira como professor, lecionou na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras em São Borja, na Urcamp em Bagé, na Unicruz em Cruz Alta e aqui na nossa Universidade Federal. Escreveu vários artigos em revistas especializadas e aposentou-se em 1997. Atualmente ainda advoga e é professor convidado na Universidade Franciscana. Alfeu Bisac Pereira também é articulista do Diário de Santa Maria, integrante do Sala de Debate na TV Diário e na Rádio CDN. Parei por aqui o currículo, senão a gente vai ficar todo o programa lendo o seu currículo. Faltou aí a atividade de pretor em São Borja, onde eu trabalhei 2 anos e 6 meses. 2 anos e 6 meses. E entre o cargo de delegado e de juiz, eu fui pretor, que era um cargo da magistratura de competência mais limitada que de juiz. E eu exerci esse cargo por algum tempo, até fazer concurso para juiz. Aqui em Santa Catarina. Passei nos 2 estados e optei por ficar aqui no Rio Grande do Sul.
Doutor Alfeu, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo numa conversa parecida com essa, mas por jornal impresso. Estou aqui acho que faz uns 4, 5 anos. Ou mais. Ou mais. Conversamos na sua casa, né? E o senhor começou a me contar um pouquinho da sua trajetória. Eu queria ouvir um pouquinho da sua trajetória lá da infância, desde menino, a sua criação, seu contexto familiar. O que o senhor fazia? O que o senhor lembra do Alfeu menino? Olha, eu lembro praticamente de tudo. Eu nasci, na verdade, em São Francisco de Assis. Fui registrado em Alegrete. Nasci num fundo de fazenda. Naquela época as fazendas eram de extensões muito grandes. E meu pai era uma espécie de posteiro de uma delas. Morava no fundo de uma fazenda. Eu sou o primeiro de 8 filhos. E 9, um sendo unilateral, só do pai, e 8 bilaterais. E eu nasci lá numa casa de pau-pique, chão batido, no fundo de um campo. E lá fiquei os primeiros meses da minha vida. Depois o pai conseguiu trabalhar na versão férrea do Rio Grande do Sul, a antiga, que depois se transformou em Rede Ferroviária Federal. Então nós mudamos para a beira dos trilhos, onde percorremos, o pai trabalhando e nós com ele, percorremos Passo Novo, Palma, Caciqui não, Alegrete, Saicã, Jacaquá, várias estações de trem. Na época a gente percorreu para que o pai exercesse seu trabalho de ferroviário, na época designado Tuco. Sim. E nós fomos nascendo e nos criando. Eu fui o primeiro de uma série de filhos e depois foram nascendo outros. Os últimos já nasceram em Alegrete, para onde o pai, em 1964, foi transferido. Mas para buscar melhor ensino para nós, já que nós estávamos completando o primário na época e nós aproximávamos do ginásio, precisávamos de um centro um pouco maior. Dá para dizer que o senhor começou a trabalhar muito cedo. O senhor acompanhava as lidas, como a gente gosta de dizer, do pai. Trabalhar primeiro no lar, ajudando a mãe, porque a mãe, para ajudar a Santão, pagava salário mínimo, com um monte de filhos. Então a mãe fazia, que na época chamava quitandas, pastéis, rapadilhas de leite, qualquer coisa que rendesse algum dinheiro para ajudar no sustento. E eu, desde muito pequeno, como os meus irmãos, já fazia isso, vendia os produtos para a mãe. Depois, com 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar fora de casa. Comecei trabalhando como limpador de cocheiro de cavalo, no Prado, em Alegrete, no patronato, que se chamava. Depois fui trabalhar numa casa de rádio técnico, que consertavam rádios, onde eu fiquei dos 13 aos 20 anos. E depois desse período me integrei no movimento estudantil. Tive uma passagem espetacular da minha juventude. Já em que série, que ano o senhor estava estudando? Já hoje dito ensino médio, na época era científico. Científico, isso. Eu estava no primeiro ano científico, que acabei não concluindo, depois por causa do movimento estudantil. Me integrei e fiquei 3 anos em Porto Alegre, na União Gaúcha de Estudantes, que na época era muito conhecida, era muito forte a entidade. A propósito, este ano, em julho, nós vamos aqui em Santa Maria reunir os contemporâneos de todas aquelas épocas. Vai ser um encontro muito bonito, muito interessante, que nós fazemos já por 8 anos, quase seguidos, já interrompidos pela pandemia. E aí fiquei na URGS como líder estudantil durante 3 anos. Depois fui para a Secretaria do Trabalho e Ação Social, que na época era secretário Carlos Alberto Gomes Chiarelli. E por que o senhor ia traçando esses caminhos? O senhor já tinha essa tendência de querer estudar, né? O meu primeiro propósito, desde que eu fui para Porto Alegre, é estudar. Porque eu tinha comigo a seguinte convicção: em Alegrete a vida era muito difícil, porque o pai ganhava salário mínimo e nós, como trabalhadores, também ganhávamos muito pouco. E eu, inclusive, trabalhei cavocando valos para a instalação de água da Corsã, que era um serviço terrivelmente pesado. Se cavocava 1,10 m por 60 no local só de pedra. Então eu sofria muito. E eu tinha a convicção de que eu pretendia ir a Porto Alegre e não mais voltar para Alegrete. Tinha um objetivo. Porque eu não pretendia levar aquela vida que meu pai levava e que as pessoas humildes, trabalhadores, levavam. Eu queria ter um outro tipo de vida.
E indo para Porto Alegre, eu fui galgando dessas posições e sempre ligado em estudar. Nos primeiros tempos não foi fácil, porque eu tive que fazer pré-vestibular, estudar em cursinhos no CPS, no Mauá, antigo pré-vestibular no Mauá, que as aulas eram lá no Beira Rio, logo que ele foi inaugurado, e acabei sendo aprovado no vestibular em 78 para Direito, que era a pretensão que eu tinha. Mas eu não tinha exatamente pretensão de fazer o quê? Eu tinha a pretensão de não fazer coisa pesada e ruim. Sim. Eu queria uma posição melhor. Para mim, eu pensava assim, eu tenho que conseguir uma posição confortável para mim e para os meus descendentes. Eu preciso que meus filhos não tenham a vida que eu tive, a infância que eu tive. Doutor, antes da gente chegar nessa fase, assim, ó, ainda lá com os irmãos, com os guris, quais eram as brincadeiras? Quais eram aquela frase do pai e da mãe que o senhor carrega até hoje? Foi uma infância maravilhosa. Apesar da pobreza, a nossa infância foi espetacular. Nós, irmãos, todos sempre nos damos muito bem. São 2 gurias e 6 guris. Guris, né? Pode dizer. São todos já velhinhos. Mas nós sempre nos damos muito bem. E as brincadeiras, eu participei menos porque saí de casa mais cedo e era mais velho, mas no tempo que permanecemos juntos, nós brincávamos muito, passávamos momentos maravilhosos. Apesar do rigor com que a mãe nos criava e o pai, nós tivemos uma educação muito rígida, que graças a Deus contribuiu muito para a nossa formação, né? Não intelectual, mas a nossa formação moral e a formação da nossa personalidade. Então isso ajudou a nos fazer uma família agregada, uma família bem estruturada. Veja você que numa família de 8 pessoas, nós nunca tivemos problema de alcoolismo, de tóxico, de vícios. Sempre fomos todos muito trabalhadores. Os meus irmãos todos começaram a trabalhar muito novos. Isso veio muito da criação. Evidentemente. E da personalidade dos tudo pais. Tudo da criação. Porque os nossos pais sempre procuravam nos criar nesse regime. Nós apanhávamos, inclusive, que hoje não se pode nem falar nisso, mas nós apanhávamos quando alguma coisa era feita errada. E o jeito do pai e a mãe nos encaminhar para o melhor caminho era a forma deles. Então eu, por exemplo, apanhava da mãe e do pai, e meus irmãos também. Acho que 2 ou 3 só não chegaram nessa fase. Mas foi uma criação muito rígida que nos permitiu ter a honestidade, a humildade, a personalidade, o caráter, todos formados por causa dessa educação. E felizmente deu tudo certo. E tinha foco, o senhor falando assim, doutor, parece que eu faço uma viagem lá na sua família. Eu tentando comparar com a criação de hoje. Hoje tem tanta distração, né? Antes o foco era isso, trabalhar, ajudar os pais, ser correto e ir atrás de um objetivo. Nós não tínhamos, claro, evidentemente, as coisas que tem hoje, que algumas contribuem muito para a formação da criança, mas outras, a meu juízo, desvirtuam um pouco, cria problema para o pai, para a mãe e para os próprios filhos. Então hoje está muito difícil educar e criar filhos. Naquela época nós mesmos inventávamos as nossas próprias brincadeiras, os nossos carrinhos de madeira que fazíamos, fazíamos brincadeiras de rolar pneus, fazíamos brincadeiras de construir estradas pelo meio da vegetação, porque a minha casa no início era praticamente no lugar desabitado. Hoje é uma vila muito povoada, Vila Capão do Angico, em Alegrete, mas na época tinha 3, 4 casas. Então tinha muito mato, muita vegetação. E nós fazíamos 1000 brincadeiras por meio de tudo isso. E caçávamos passarinho, que também hoje não se pode nem falar isso. Saímos por lá. Nós cortávamos lenha quando pequenos, numa mata de angico que tinha próximo dali. O que hoje não se pode nem admitir que um angico seja derrubado, porque é uma vegetação preservada. Mas na época nós fazíamos isso para vender lenha, para ganhar dinheiro. Então a nossa infância foi excelente, porque as brincadeiras às vezes se confundiam com o próprio trabalho. Com o próprio trabalho. Doutor, nós temos um quadro aqui que é o diagnóstico. Não sei se o senhor costuma escutar esse programa, o DNA. É difícil. Então, hoje o senhor vai conhecer esse quadro diagnóstico. Não é um médico que vem aqui dar um diagnóstico seu para ver a sua saúde, mas são outros especialistas em Alfeu Bisac Pereira que deixaram um recadinho aqui para o senhor. Nós vamos ouvir três desses recados agora.
Pode fazer. Bem, eu conheci o Alfeu já como juiz aqui em Santa Maria. Me impressionou, eu sou um advogado mais velho, me impressionou a absoluta segurança dele ao conduzir uma audiência, especialmente na vara de família, onde ele atua durante um bom tempo. É um juiz tremendamente competente e um ser humano muito considerado na cidade. Lecionou lá na faculdade e é um homem de grande respeito. Para teres uma noção do conceito que o Alfeu goza no meio jurídico, houve uma ocasião num processo em que eu trabalhei, ele julgou e a sentença foi contrária aos interesses do meu cliente. Nós já tínhamos trabalhando junto com um advogado de Porto Alegre e nós, recorrendo da sentença dele, diz esse advogado assim: o pior é que nós pegamos um juiz inteligente. Esse é o homem que, inclusive, agora nós temos trocado muitas figurinhas, porque ele também está com atividade rural, que eu também tenho. Foi um homem que, quando se aposentou da magistratura, um desembargador muito conhecido, meu amigo, lamentou, porque contava com o Alfeu junto ao Tribunal de Justiça. O Alfeu é uma pessoa muito inteligente, é um grande conhecedor do direito e também tem muita experiência na política. E é uma pessoa que tem a capacidade de fazer uma ligação muito clara entre o direito e a política. Dos projetos enviados ao Congresso para aprovar, muitas vezes nós dois discutimos sobre isso. E ele sempre faz uma aposta comigo, diz: isso passa ou isso não passa. E na maioria das vezes o que tem acontecido é que ele tem ganho de mim. Mas de vez em quando ele perde umas para mim. Um abraço, Alfeu. Conheço o Alfeu Bisac há bem mais de 40 anos. Bem mais não, mas 40 e poucos anos. Nesse período todo tivemos separados há algum tempo, mas nos últimos 25, 30 nos reencontramos em Santa Maria. Ele é do tempo do movimento estudantil secundarista e é um sujeito bastante generoso. Sou responsável por uma dessas circunstâncias em que ele teve que demonstrar todo o seu caráter, todo o seu jeito bom de ser. Ele sabe, eu não esqueci, nos livrou de constrangimentos bastante apreciáveis e quando juiz de direito na ativa em Santa Maria. Mas ele é, sobretudo, um sujeito reto, direto, que fala o que pensa e isso impõe algumas discordâncias, minhas inclusive, o que não diminui a sua importância, o seu talento, a sua capacidade de dar opinião. Gosto muito e é o meu amigo há mais de 4 décadas. Quem são essas pessoas, doutor? Walter Jobim, Hernani e Claudemir. Seus amigos, né? É verdade. Seus amigos. Parceiros de sala de debate. Ah, os colegas do Sala de Debate. Um deles veio, claro, o Claudemir estava aqui, mas um deles já veio aqui para gravar e ficou muito honrado, né, em ser convidado para participar desse momento. Que eu acompanhei o dia que ele veio, o Walter. Sim. E é tão bom ouvir esses relatos dos amigos. Eu vou chamar um breve intervalinho comercial, nós já voltamos a conversar então. Há 3 décadas, morar ou investir em um Urbanis é sinônimo de segurança para a família, de viver em harmonia com a natureza e de garantir o melhor negócio da vida. São mais de 1.500 lotes incorporados e de 1 milhão de metros quadrados urbanizados. Isso significa solidez, compromisso e profissionalismo. Acesse urbanis.com.br e garanta a tranquilidade de viver em um lugar todo seu. Urbanis Empreendimentos. Quem tem, vive bem. Beltrame Supermercados apresenta, pela primeira vez em Santa Maria, Dilcinho, o príncipe do pagode. E
ele, Felipe Araújo, a grande revelação do sertanejo. Tem como ser um pouco menos lindo. Dia 6 de maio, uma noite, 2 grandes shows. Dilcinho mais Felipe Araújo. Você me arranha e no final de tudo. No estacionamento do Shopping Praça Nova. Ingressos em minhaentrada.com.br. Nos pontos de venda. Beltrame Supermercados. Cancian Imóveis. Ótica Norberto. Odonto Excelência. Avenida Dores. Risoto Gourmet. Unisme. Ferragem Irmãs Ra. Lojas Dona Di. Praça Nova. E com os nossos promoters oficiais. Outras informações, acesse as nossas redes sociais. Realização Morfine Produções. Você, empreendedor de Santa Maria, quer ter acesso a crédito de até R$5.000 para pagar em 10 vezes sem juro algum? Vem para o programa Juro Zero. Entre em contato com a Imembuí Microfinanças pelo WhatsApp 99926-7442. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado do nosso entrevistado de hoje, Alfeu Bisac Pereira, que é integrante do nosso Sala de Debate, articulista do Diário, juiz, professor, delegado. Nos conte um pouquinho, então, do início dessa trajetória no direito. O senhor foi para Porto Alegre, então, em busca de uma nova vida, e aí entra o direito na sua trajetória. A minha pretensão era, como eu disse, ter uma vida um pouco mais fácil, digamos assim, mais compensadora. Aí eu fui para Porto Alegre, trabalhando ainda na Secretaria do Trabalho. Eu passei no vestibular para Direito, e aí, a partir do primeiro semestre da faculdade, eu comecei a projetar o meu futuro. E desde o primeiro semestre da faculdade, uma coisa da qual eu me orgulho muito, eu nunca deixei de participar de nem seminário, de nem congresso, de nem palestra. Eu sabia que alguém ia palestrar em tal lugar sobre tal assunto, eu ia lá, no primeiro semestre da faculdade. E guardei até hoje, tenho em casa, todas as matérias de todos os semestres escritas num caderninho que hoje eu tenho guardado na biblioteca. Eu me lembro de cada aula, de cada palestra, de cada momento. Por exemplo, eu tinha 3 meses de faculdade e fui assistir no Tribunal do Júri, do Tribunal de Justiça em Porto Alegre, uma palestra do Marcelo Caetano, jurista e então primeiro-ministro de Portugal. Ele veio falar no Brasil sobre a importância das sesmarias portuguesas no direito brasileiro. Nunca mais eu esqueci de uma palavra dele até hoje. E olha que eu tive um AVC em 2001. Nisso não me afetou nada a memória, que eu me lembro de todas as aulas. E eu me lembro de todas as palestras que eu assisti, por exemplo, de um conhecido de todos nós, que é o Lênin Streck. O jurista com quem eu tenho algumas divergências, não gosto de algumas coisas dele, nem do jeito dele, mas não deixo de reconhecer que é um grande jurista. Eu assisti palestras fantásticas dele. Inclusive, uma vez eu fui assisti-lo na Argentina, em Córdoba, em Mendoza, que ele ia lá dar uma palestra, e eu fui num congresso que lá só para ouvir o Streck. E assim por diante. Eu não perdi a oportunidade de escutar todos que falavam do direito. E foi assim que eu consegui ter a sorte de encurtar o meu curso, que eram 5 anos, sim, os necessários e previstos, e eu, trabalhando em cima do currículo, consegui encurtar para 4 anos e meio. Por que eu fiz isso? Na época eu trabalhava na Assembleia Legislativa como deputado, e eu pensava e projetava o seguinte: chegará um dia em que esse deputado não vai mais se eleger, e eu vou fazer o quê? Sempre pensando na frente. Voltar para Alegrete, eu não volto. Como eu dizia, voltar para Alegrete para ganhar salário mínimo e arrancar pedra, eu não volto. Não volto. Vou ter que fazer outra coisa. E aí eu fui apressando fazer o curso, para me formar antes de perder aquele emprego. Me formei
E me formei em julho, em outubro eu fui aprovado no concurso de delegado da polícia e de pretor, que é aquele cargo de juiz que eu te falei, de competência limitada. Bom, eu fiz escola de polícia, escola superior de polícia. Ainda em Porto Alegre. Ainda em Porto Alegre, já formado daí. Junto com a escola superior de magistratura, que preparava a carreira de juiz. Formei-me delegado da polícia e fui designado para São José do Ouro. No dia da minha posse, o deputado com quem eu trabalhava foi a São José do Ouro, na minha posse, sem eu saber. Ele e um colega de gabinete. E na hora que eu estava quase assumindo, ele chegou no meu ouvido e disse: pela última vez, não assume o cargo de delegado e vai trabalhar comigo, cedido da Secretaria de Segurança Pública para a Assembleia. E eu disse: não, vou ficar na carreira de delegado da polícia. E lá fiquei até ser chamado no próximo concurso, que foi para pretor. E eu fui designado então para São Borja e me exonerei de delegado de polícia. Porque aquilo era, para mim, um avanço. Hoje eu não diria tanto, mas na época, para mim, era um avanço. Uma aspiração que nessas alturas já estava me motivando mais. Sim. Agora, você imagina uma pessoa, nas condições em que eu estava antes de tudo isso, ser galgado à posição de um juiz, ainda que temporário, como era de pretor, ainda que tenha competência limitada, mas era um cargo de juiz. Sim. Então, para mim, aquilo já era uma coisa delegado muito já relevante. era, né? Já era relevante, claro. Já era muitíssimo relevante. Aliás, uma das atividades da qual eu me orgulho muito, que fui muito feliz, ainda que exercendo-a por pouco tempo. Porque eu, em delegacia de polícia, mesmo como titular, eu fiquei 45 dias apenas. Mesmo assim, foi maravilhoso, uma experiência fantástica. E está na trajetória, está nesse momento. Claro, e aí em 88 eu fui aprovado para juiz de direito, em Santa Catarina e aqui no Rio Grande do Sul. Sempre estudando, Sempre estudando. 18, 19, 16, 17, 16 horas por dia, ininterruptamente. Não tinha Natal, Sexta-feira Santa, feriado, estudava para valer. Reproduzia todas as aulas da faculdade, datilografava tudo de novo. Eu costumo dizer para meus alunos, nas chamadas palestras motivacionais, que como eu não tinha o dom da inteligência de muitos, daqueles que apreendem a informação numa única palavra, eu usava o método pedagógico da exaustão, que é como eu chamo o método que eu utilizava. O que é o método pedagógico da exaustão? É você ler e escrever tantas vezes quantas forem necessárias até conseguir entender. Eu tinha dificuldade porque eu não tive formação de colégio, eu não tive o científico, eu fiz supletivo para recuperar os 3 anos perdidos. Então eu tinha uma dificuldade enorme de me expressar. E ainda que no interior, o ensino ele era muito básico nos primeiros anos, né, doutor? Também isso. As turmas eram tudo junto, alfabetização. Sim, tudo. mas nem isso eu tive. Eu fui acabando e acabei supletivo, porque era uma forma de eu recuperar aquele tempo que tinha perdido. Então eu tinha muita dificuldade de apreensão das coisas. E em português eu tinha uma dificuldade tremenda. Para mim passar no concurso de pretor, que eram 25 questões de português, 25 questões de direito, e não podia tirar menos de 50% de cada uma delas isoladamente, eu comprei um livro chamado Português das Comunicações Sociais, do Adalberto Caspari, que morreu agora há pouco tempo. Era um professor excelente de português. Eu li esse livro do Caspari 46 vezes, todo ele. Barbaridade. Você vai dizer assim, mas por que está dizendo 46? O que fez tu gravar o 46? Cada vez que eu concluí a leitura do livro, eu escrevia a lápis um tracinho na última folha do livro. Como dizendo, li a primeira vez. Voltava, começava de novo. Até 46. Eu decorei todas as fórmulas de português para diferenciar acentuação, hífen, regra do porquê, regra da crase. Tudo isso eu decorei. Até hoje eu sei. Porque eu decorei obrigatoriamente para poder aprender. Resultado, na prova de português eu errei 2 questões só. Você vê o quanto me preparei para isso. Quando na época as pessoas, muito mais da metade, rodavam em português, que era um horror. Mas eu já ia dizer, mas o conteúdo do direito também não era pouca coisa, doutor. Não era pouca coisa, e a quantidade de obras que você tem que ler para conseguir aprender todas as facetas do direito são muitas. Por exemplo, no direito civil, na minha época, hoje está moderno, os autores são outros, mas na minha época, em direito civil, havia 14 coleções de direito civil.
Washington Barros Monteiro, Sarpa Lopes, Helena Diniz e etc. 14. Eu li os 14. Cada coleção tinha 5, 6 volumes, de 400, 500 páginas cada um. Eu li todos. Pontes de Miranda são 80 tomos, de 600 e poucas páginas. Eu li todos. Porque era o jeito de você aprender tudo. Além, claro, de ler sobre julgados do STF, do STJ, dos tribunais regionais, dos tribunais dos estados. Quando eu tinha um tempinho à tarde, porque eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, e estudava de manhã, de tarde, de noite. Na PUC eram horários alternativos. Sim. Então, quando eu tinha um tempinho à tarde, eu fugia do trabalho e me ia para o Tribunal de Justiça, que na época ficava ali na mesma praça do Palácio Piratini da Assembleia Legislativa, que hoje não é mais ali. Eu ia para lá assistir às sessões de julgamento das câmaras e do Tribunal Pleno, desde o primeiro semestre. O senhor passou na primeira prova, então, para juiz? Sim, para pretor, para delegado, para pretor, para juiz. Eu costumo dizer, e me orgulho muito disso, eu fiz 7 concursos na minha vida, não rodei em nenhum deles. Em alguns fui mal, mas passei, em outros fui bem. Por exemplo, para pretor, eram 100 vagas. Quando eu me inscrevi, eu projetei assim, eu tenho que estar entre os 100 primeiros colocados no Rio Grande do Sul para entrar nesse concurso. Eu tenho, é meta minha. Passei em 92, escapei ali. Por pouco. Quando foi para juiz, tinham 25 vagas. Digo, eu tenho que estar entre os 25. Passei em 18º. Em Santa Catarina eram 30 vagas. Eu passei em 9º e assim sucessivamente. Depois, já longe da carreira, eu ainda não perdi a mania de concurso e fiz concurso para o mestrado no FSM. Fiquei em 3º lugar. Ficou na minha frente os caríssimos Rafael Trevisan, que hoje é juiz desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e o da advogado de Santa Maria, professor Lutz Coelho. Fiquei atrás dos 3. Aliás, dos dois. Mas acabei de ser chamado porque o Rafael assumiu como juiz e sobrou mais uma vaga. Eu acabei ingressando na universidade, nem me lembro que ano, mas fui professor lá muito tempo, como fui professor simultaneamente a isso na Unicruz em Cruz Alta. Como que a Santa Maria entrou, então, na sua vida, doutor? Por que o senhor escolheu ficar aqui? Bom, indo para o interior, Palmeiras, Bagé, já na fase mais adiantada da carreira, eu fui promovido por merecimento quando estava em Palmeiras das Missões e recusei a primeira vez. Aí, a segunda vez que eu fui promovido, eu escolhi Santa Maria porque, primeiro, é o centro do estado, está próximo de Alegrete e de Porto Alegre. E, segundo, eu projetava uma possibilidade melhor para meus filhos receberem educação. Centro universitário, qualidade de ensino e etc, etc. E também porque aqui centralizava o meio familiar, que a maioria morava em Alegrete. Alguns já moravam aqui, um morava em Bagé, o Flávio morava em Santa Maria. Então, aqui estava centralizada mais ou menos toda a família. Foi essas as razões que me levaram a vir para Santa Maria. Tanto que, antes de me aposentar, fui promovido 2 vezes para Porto Alegre. Na época havia essa promoção, hoje não há mais, porque Santa Maria tem a mesma escala de Porto Alegre. Eu fui promovido 2 vezes para Porto Alegre e recusei a promoção. Só aceitei na hora em que eu fui me aposentar, em junho de 1997. Na hora da aposentadoria, eu aceitei a promoção. Me lembro que a juíza diretora do Foro de Porto Alegre me chamou para a posse, eu fui lá assumir, e ela me disse assim: doutor Alfeu, o senhor vai ser designado para juiz substituto em Porto Alegre, até vagar uma vaga numa das varas. E eu olhei para ela e disse assim: não, doutor, brincando, que eu conhecia ela. E ela disse assim: como não, Alfeu? Não vou assumir. Como não assumir? Acabei de entregar o requerimento da minha aposentadoria e não quis assumir Porto Alegre. Fiquei em Santa Maria, me aposentei. Aí passei a advogar, que foi um outro momento da minha vida. Que ainda faz até hoje, né? Faço até hoje. Passei a advogar e já vim exercendo uma outra atividade desde 1988, que é a atividade rural agropecuária. Então, eu já comecei lá atrás a criar gado e até hoje mantenho essa atividade. Vamos ouvir, então, mais 3 depoimentos, doutor. Doutor Alfeu Pereira Bisac, uma pessoa extremamente maravilhosa,
O conheci há mais ou menos 13 anos atrás, em função da nossa profissão. Hoje ele é advogado. Tenho muito apreço, muita consideração, muito respeito pelo Alfeu, pela sua família, por sempre quando precisei, pude contar, como posso contar até hoje. Me deu muitas provas da sua fidelidade amiga, né? E eu me sinto muito lisonjeada por hoje poder estar participando desse momento que deve ser bem importante para o Dr. Alfeu, né? E deixar aqui meu registro. A palavra se resume em relação ao Alfeu. Gratidão. Boa tarde, Alfeu. Boa tarde, os ouvintes da Rádio CBN. Falar sobre esta vida do meu irmão não vai ser uma coisa fácil, devido ao pouco tempo que nós temos. O Alfeu é o filho mais velho de uma família composta de 8 irmãos, vindos de uma família com poucos recursos. Nosso pai era ferroviário. Desde pequeno, Alfeu, assim como todos nós, tivemos que iniciar a trabalhar muito cedo. Ele, por ser primogênito, começou a trabalhar muito cedo e sempre demonstrou muita dedicação e esforço. E com sacrifício fez seus estudos, sempre trabalhando. Nunca se dedicou apenas aos estudos. Ele sempre foi um líder, principalmente na nossa família, assim como para o trabalho, para estudar. Tanto que todos os seus irmãos são formados na Faculdade de Direito. Nós só temos a agradecer ao Alfeu por termos ele como nosso irmão mais velho. O Alfeu, para mim, foi, como para todos os irmãos, eu acho que foi o grande incentivador, a grande inspiração, né, para a gente seguir na mesma área de atuação dele, né? Todos os irmãos fizeram a Faculdade de Direito, ou alguns, né, com outras profissões, né, mas mesmo assim fizeram a faculdade, levado, né, pelo incentivo dele, certo? E para mim, especialmente, foi a grande base que eu tive, né? Um grande incentivador, tá? Mas ele também muito perfeccionista, ele cobrava muito, aí ele, com ele mesmo, ele é muito exigente, né? Ele sempre procura fazer sempre o melhor, com muita dedicação e comprometimento, tá? Para alcançar os seus objetivos. Então, eu hoje só tenho que agradecer a tudo que ele fez por mim e procuro retribuir, de alguma forma, tudo aquilo que ele fez para mim. Tá? Procurando estar mais perto dele possível, assim que eu posso, estou junto com ele. Ele também é um irmão presente na minha vida, assim como os demais, tá? Mas ele eu tenho um carinho muito especial. Tá? Quem são essas pessoas, doutor Alfeu? O primeiro, o Renato, meu irmão, o terceiro irmão, e o segundo, o Reni. E a Lidiane, né? E a doutora Lidiane, que é uma advogada muito querida, uma amiga minha de longa data. E a semana passada eu estive com ela, essa semana também. E é uma pessoa que eu quero muito bem, uma profissional competente, dedicada, querida. É uma pessoa espetacular. E foi uma surpresa para mim. Como é que vocês acharam a Lidiane? Pois é, depois a gente vai ter que pedir essa resposta para nossa produção, né? A Ana Júlia, que é produtora do programa, ela foi nos contatos, foi buscando entre um e outro e achou essas pessoas aí para nos mandar os depoimentos. Então, todos se formaram em direito, doutora? Todos, menos as gurias. Sim, as gurias. As gurias ficaram casadas e não continuaram. Nós, homens, todos, inclusive o que morreu, né, o mais novo de todos nós que morreu de câncer, inclusive ele foi formado direito. Todos fizeram direito depois de mim. Depois, né? Vou chamar então mais um intervalinho comercial e já voltamos a conversar com o Dr. Alfeu Bizac Pereira.
A Grenoble Imóveis Planejados completa 25 anos de história. Representante em Santa Maria e região da fabricante de móveis gaúcha Finger, com padrão de qualidade internacional. Cozinhas, dormitórios, banheiros e toda a linha para o seu lar e escritório. Grenoble Imóveis Planejados. Referência no mercado. Projetando sonhos com design e precisão. Orlando Fração 118. Fone 3222-2280. Você não está só. Nos momentos de despedida, conte com a Funerária Ipiranga. Oferecemos assistência completa, equipe qualificada e planos sem carência que se adequam às suas necessidades. Encontre o amparo e o cuidado que você precisa. Funerária Ipiranga, uma empresa da rede Causo Mais. Fone 3221-1911. Avenida Fernando Ferrari 859. Exame diagnóstico por imagem. A segurança de diagnósticos precisos para exames como tomografia, ultrassonografia, teste ergométrico, radiografia e outros. Com uma estrutura inovadora e tecnológica, oferecemos maior precisão e entrega rápida de resultados. Tudo isso disponível em diversos convênios parceiros. Exame diagnóstico por imagem. Uma empresa Causo Mais. Telefone 3033-9220. Já está disponível o aplicativo do Grupo Diário. Nele, você escuta a rádio CDN 24 horas ao vivo e pode consumir todo o conteúdo do Diário e do BEI. Tudo em um só lugar. Baixe agora. Disponível para Android e iOS. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado do nosso entrevistado de hoje, Alfeu Bizac Pereira. Doutor Alfeu, o senhor estava falando dos irmãos, todos seguiram seus passos no direito. Depois o senhor falou que na nossa conversa também que o senhor teve um AVC em 2001. Sim, eu me aposentei em 97 e passei a advogar. Uma outra atividade que no começo eu resolvi me jogar de todo o corpo e me dei mal. Me estressei muito, me incomodei muito. Em 2001 tive um AVC, seguramente por estresse, porque não havia nenhuma condição antecedente que levasse a isso. A ideia que se tem é que foi em decorrência de estresse. Mas felizmente esse AVC me trouxe como sequela apenas movimento de braço e perna, que eu recuperei em grande parte pela ginástica e pelo exercício que eu faço diariamente. A memória imediata não afetou em nada. Eu não sei como é que eu tive essa sorte, porque o AVC... Nem a fala, né? A fala no começo sim, mas com exercícios eu corrigi muita coisa. Você veja que eu tive o AVC hemorrágico, na parte central do cérebro, bem próxima à região que conduz tudo, respiração e a própria vida, né? E graças a Deus foram pequenos pontos, nenhuma hemorragia grande, de grandes proporções. Grandes pontos hemorrágicos no cérebro que me afetou apenas os movimentos. Porque para advogar ou para qualquer atividade intelectual, você perdendo a memória fica praticamente inviabilizado. E eu tive a sorte e o privilégio, e agradeço a Deus até hoje por essa sorte de ter conseguido ficar intacto em relação a isso. Minha parte intelectual não se afetou em nada. Você tem uma ideia? Eu me lembro do primeiro cliente que eu atendi em 97. Ainda hoje eu tenho ele na memória. Quer dizer, não estragou nada, ficou perfeito, sério, nesse particular. E para nada... intelectualmente foi afetado. Mecanicamente eu tenho alguma dificuldade como andar a cavalo, que tem que ser auxiliado no montar. Lá fora se fez uma plataforma para mim conseguir montar, porque eu não consigo montar sozinho, em razão de que a perna direita eu não consigo elevá-la, né, decorrência do AVC. Mas depois de eu montar a cavalo,
Cavalgo normalmente, como qualquer pessoa, o dia inteiro, se for preciso. Já fiz 2, 3 cavalgadas no mar, aquela cavalgada que você faz até Torres, durante 7 dias. Nunca tive problema por causa disso. Mas só isso, mas graças a Deus não houve problema. Mas o que fica, né, doutora, é esse pensamento do que o estresse é capaz de fazer, né? Sim. Que o estresse é capaz de fazer. É um problema. De fazer. É tanto que eu noto... invisível. É invisível. Eu noto a consequência do estresse hoje, observando o meu organismo, claro, com a idade que eu tenho, a gente vai aprendendo com a vida, com a experiência, com os fatos, tudo soma para o aprendizado. E eu percebo que, dependendo do meu estado de tensão, o meu comportamento se altera. Exatamente por causa do estresse. Então, eu me cuido para não ter essa variedade de comportamentos em razão de estresse, porque senão eu posso ter problemas de novo. Sim. Claro, tomara que eu não tenha. Mas eu percebo exatamente o momento em que o estresse aumenta. É quando a minha tensão se acelera. Se acelera. O senhor aprendeu a ter as reservas, né? Aprendi a me controlar. E esse atual momento, doutor Alfeu, o senhor participa aqui do Sala de Debate já há algum tempo, é nosso articulista, mas hoje o senhor gosta de estar no campo. É um dos prazeres da minha vida. Até me dizem às vezes, e daí tu ganha muito dinheiro lá fora? Eu digo, não, ao contrário, eu perco dinheiro. Mas então por que tu fica lá? Porque a única coisa que me dá prazer mesmo, né? Claro, trabalhar como advogado me dá um enorme prazer, mas é diferente. Lá fora o meu trabalho é uma recreação. Na advocacia o meu trabalho é uma dedicação, é diferente. Então os dois são prazerosos, mas cada um a seu tempo. Então eu advogo porque tenho prazer, porque se quisesse eu não precisaria estar advogando, eu sou aposentado, tenho 3 fontes, a universidade, o INSS e a magistratura, então não precisaria para me sustentar a família, trabalhar, mas trabalho por puro prazer. Tanto que a maioria dos meus clientes são beneficiados da JG, porque eu não cobro honorários. O direito é uma missão de vida, né? É uma missão, sim, sem dúvida nenhuma. A grande maioria dos meus clientes são gratuitos, eu não cobro. Ontem mesmo eu atendi uma pessoa, ela perguntou, quanto é que você vai me cobrar? Eu já sabia quanto é que ela ganhava e como é que ela vivia. Digo, agora não posso te cobrar nada, porque eu me sinto até constrangido se eu te cobrar. Deixa que eu faço para ti isso. Não me custa nada fazer, eu falei de graça. Porque não dá, né? A gente tem que ter uma certa compreensão com as pessoas que podem menos. E assim, que nem o senhor disse, o senhor já conquistou, né? Já, claro que com esforço, ninguém lhe deu nada de graça, a gente está ouvindo aqui na história, mas não é por isso que a gente não pode, como é que é a expressão que eu uso, abençoar outra pessoa, né? Estender a mão para o outro. Não, eu faço isso também por um agradecimento, porque eu sou grato a Deus, para quem acredita, a um ser superior, para quem não acredita, ao sei lá o quê. Mas eu sou grato pela vida que eu acabei tendo. Porque eu nunca esqueço as minhas origens para a qual eu deveria ter ido se não fizesse o que fiz. Então eu sou muito grato a tudo e a todos que me ajudaram. Eu tive pessoas na minha vida que me ajudaram assim, o que não faz talvez nem por filhos fizeram por mim. Esse mesmo deputado que eu te falo, que eu fui chefe de gabinete, até hoje é meu amigo, tem mais ou menos 2 anos mais do que eu, mas é uma pessoa que eu não esqueço jamais do que ele fez por mim, porque ele me ajudou a pagar a faculdade, a PUC era cara, como é hoje. Hoje é R$3.000 o direito. Na época era o mesmo valor proporcional à época. Então não tinha como pagar, ele me ajudou a pagar, me incentivou no começo a estudar e tal. E tem pessoas que eu levaria um dia descrevendo que me ajudaram. E a todas essas e a todos esses fatos eu agradeço muito e sou eternamente grato. Doutor, o que Santa Maria significa para o senhor hoje? Agora o senhor já é santamariense, né? Sim, há tempo. Há tempo, já adotou a cidade. Santa Maria para mim hoje representa o centro de toda a minha atividade. Ainda que eu tenha propriedade em Santana de Boa Vista, eu não consigo ter aquela cidade, aquele município como o centro. Eu transformei Santa Maria no centro da minha atividade e tenho um carinho muito grande por essa cidade. Por várias razões. Primeiro, porque aqui eu fiz alguns amigos, alguns bons amigos.
com quem eu convivo, com quem eu me relaciono, com quem eu confesso as minhas angústias, de quem me socorro quando preciso, etc. E aqui também eu tenho alguns parentes como irmãos. Eu tenho 2 irmãos que moram aqui. Também mantenho com eles uma relação estreita e isso me faz mais apegado ainda a Santa Maria. Sem desconsiderar que Santa Maria é um centro educacional fabuloso. Eu desconheço outro centro igual. Veja que nós temos aqui, pelo menos a última vez que eu contei, parece que agora tem mais, só a Faculdade de Direito tem 7. Sem contar os outros vários cursos. Nós temos 40 mil estudantes. É um polo superior de Santa Maria. Então essa cidade é fantástica, não tem como não gostar daqui, não tem como não se identificar com a cidade. E a minha atividade traz isso projetado. Por exemplo, agora que eu não tenho mais vínculo nenhum com a universidade, eu sou convidado pelo professor Paulo Perrone para dar aula na Unifra. Então, uma vez por mês, 2 vezes por mês, eu dou aula uma noite inteira para os alunos do 7º, 8º, 9º semestre. Por prazer, porque eu não tenho vínculo nenhum, nem ganho nada para isso. Faço porque gosto e porque me sinto bem entre os alunos, que foi sempre um meio que eu gostei da vida toda. Eu leciono desde quando não estava ainda na faculdade. Me lembro que eu abri uma seleção para professor do SENAC. Exigência 2º grau, na época científica, né? Tinha que saber um pouco da matéria de aplicação das normas trabalhistas, de departamento pessoal, fazer a rotina trabalhista dos empregados. E eu me inscrevi nesse concurso, na seleção, e passei. E comecei a lecionar no SENAC. E aí já começou a sua trajetória, né? Não sabia praticamente nada, era só no esforço. Eu saía da aula, ia para casa de madrugada estudar o que eu ia dar no outro dia, e assim eu fui. Fiquei lá 3 anos estudando, também foi uma experiência fantástica. Foram generosos comigo, me ajudaram muito os professores, e eu saí de lá porque fui fazer outra coisa, e também isso se acrescentou-se muito na minha vida. Temos mais 3 áudios para ouvir aqui, doutor. Estamos nos encaminhando para o final do programa. Mais 3 áudios, Marcelo. Eu conheço o Alfeu há alguns anos e sei da trajetória árdua dele. Muito esforçado e estudioso. Não acompanhei desde o começo, até porque eu ainda nem tinha nascido e ele já batalhava. Com esforço e com muita competência. Precisaria de muito mais tempo para falar do caráter dele aqui. Mas resumindo, ele merece tudo que conquistou e tudo que ainda vem conquistando. Eu tenho um orgulho enorme, imenso, de fazer parte da história desse cara incrível que é o Alfeu. Muito obrigada. Eu queria dizer para ele que ele é uma pessoa muito guerreira, muito trabalhadora, uma pessoa muito disciplinada, e que se fosse fazer um filme da vida dele, não caberia no filme tudo que aconteceu. Teria que fazer vários livros, aí, uma série com vários episódios. Eu queria dizer também que eu tenho muito orgulho de fazer parte da vida dele. Alfeu. Sua trajetória é um exemplo para todos que estão à sua volta e convivem com você. É um homem cheio de dedicação, persistência, vontade de vencer sempre. Desde muito cedo, lutou pelos seus objetivos, conquistou tantos. Um homem forte, capaz de superar doenças, mudar sua maneira de agir para que a sua saúde melhore. Tenho muito orgulho em estar dentro da sua vida. Obrigado por tudo. Quem são essas pessoas? A Rosane, minha irmã, e o Bernardo, meu filho, e o André, meu filho.
estamos então a 1 minuto de encerrar o programa, doutora Alfeu. Eu vou lhe dizer 1, 2 palavrinhas e o senhor me responde com 1 ou 2 palavrinhas também, para dar tempo da gente encerrar. Olhando para trás, do que mais se orgulha nessa trajetória? De ter vencido. Tem algum arrependimento? Nenhum. Uma saudade? Muitas. Um sonho? Vários. O que dá paz ao doutor Alfeu? A certeza de que tudo será superado. E o que lhe tira a paz? Ao medo de não conseguir vencer. Direito é? Tudo. E uma palavra que lhe defina Alfeu por Alfeu? Aí é complicado. Esforço. Esforço. Quero lhe agradecer então por essa tarde, por esta conversa, por esse papo muito descontraído aqui, né? A gente fica pensando, eu vou entrevistar o doutor Alfeu. A gente começa a mensurar a nossa responsabilidade e dizer, assim, que nós ficamos muito felizes em tê-lo como nosso articulista, como integrante do Sala de Debate, e já lhe convidar para voltar outras vezes à CDN. Muito obrigado. É isso aí, então. O DNA fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 4 da tarde.